A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Graças à sua infinita bondade, amor e misericórdia. Como vocês estão? O cabelo tá lambido, tá puro creme, tá hidratando meu cabelo. Tem que cuidar, né, meus irmãos? Deus nos deu como um véu. E quer que cresça, então cuida, né? Cuida que ele cresce. Assim como aquela figueira, né, meus irmãos? Que o senhor, o dono da fazenda mandou cortar. E ele disse que ela não produzia, não dava fruto. Então, aquele moço que cuidava disse, deixa que eu vou cavar, eu vou tratar. E se ele não produzir no próximo ano, então corta. Então, se você quer que cresce, cuida, trata, hidrata, lava, faz hidratação. Deus abençoa que cresce. Mas o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho da palavra do Senhor. O que Deus tem testificado no meu coração nessa tarde. Já faz algum tempo que eu não trouxe mais vídeo aqui pro canal. Então decidi trazer hoje um vídeo aqui pro canal. O tema, meus irmãos, desse vídeo: só vive milagre quem suporta o processo. Hoje, perceba que no mundo que nós estamos vivendo, o ser humano está se deixando levar de uma maneira tão, sabe, se deixando levar, assim como fosse normal, sabe? Como respirar, normal, se deixando levar. Tudo que o mundo faz, eu também faço, não tem nada a ver, e tá ficando estreito, meus irmãos. Que mais, cada dia que passa, você percebe que as pessoas estão tendo menos desejo, sabe? De ler a Bíblia, de servir a Deus, de buscar na palavra, de orar, de jejuar. As pessoas estão muito distraídas com as coisas aqui da terra. E perceba que no livro de Josué, capítulo 6, a seguir, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus disse a Josué que era para eles rodear Jericó 6 vezes, calado. Só aquelas pessoas que iam na frente que tocava as buzinas, aqueles equipamentos que eles usavam. Então, meus irmãos, onde eu quero chegar? Você imagina aquele povo, um povo rebelde, um povo que Deus já havia permitido morrer no deserto por causa da idolatria, por causa da murmuração, por causa da ingratidão, por causa de muitas coisas. É aquele povo ali que Deus permitiu que chegasse até naquele ponto ali que Deus havia prometido a terra prometida. Perceba, meus irmãos, que aquele povo, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que aquele povo pensava: será que isso vai dar certo? Para que tudo isso? Nós já rodeamos 3, 4 vezes e não aconteceu nada. Perceba que Deus disse a Josué que era 7 vezes, 6 vezes na 7ª vez que ele iria destruir os muros de Jericó. Então, perceba, meus irmãos, que Deus, ele não faz nada antes e nem depois. Ele faz no dia certo, na hora certa, no tempo dele. Porque o tempo pertence a Deus. Então, perceba que aquele povo começou a rodear Jericó, assim como Josué tinha dito a eles que Deus havia ordenado. E assim, meus irmãos, é na nossa vida. Na nossa vida. Deus, ele faz promessas para nossas vidas. Ele faz uma promessa, mas como o ser humano não está disposto a suportar aquele processo,
fazer conforme Deus disse que quer que você esteja, que você se posiciona, então o ser humano muitas das vezes desiste. Deus ele não vai mudar a minha história, Deus ele não vai cumprir as suas promessas, porque nada mudou. Parece que quanto mais eu busco, mais difícil fica, nada muda. Mas Deus, meus irmãos, ele trabalha para aqueles que nele confiam. Você pensa que não está acontecendo nada. Você pensa, nossa, tudo continua da mesma maneira, mas não é. Vai chegar um momento em que Deus vai abrir os seus olhos, então você vai perceber que Deus, ele nunca estava sem fazer nada, ele estava o tempo todo trabalhando. Ele estava trabalhando como ele está trabalhando, mas ele trabalha para aqueles que nele confiam. Se a sua fé está voltada, depositada nas tuas forças, nunca vai cumprir as promessas de Deus, porque a nossa força deve estar em Deus, porque nós somos fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, meus irmãos, nós devemos perseverar, continuarmos o caminho, porque ele é estreito. O caminho que conduz à vida eterna, cada dia que passa, ele tá ficando mais estreito. Porque tantas coisas, meus irmãos, que está acontecendo no dia de hoje, que se nós, como os cristãos remanescentes aqui da terra, que vem lutando, que vem perseverando para permanecer, se nós não estivermos firmes na rocha, ligado na videira, jejuando, orando, lendo a palavra, mesmo com poucas forças, acontece, meus irmãos, como está acontecendo no dia de hoje, muitas pessoas ficando pelo meio do caminho, muitas pessoas estão normalizando as coisas que não é normal, sabe? E as coisas que é certas estão erradas diante da sociedade. As pessoas não vê maldade mais em nada. Pode ser uma coisa absurda que tudo hoje em dia é normal. É normal, meus irmãos, não tem nada de normal o pecado entrar dentro da igreja. O povo que se diz, os remanescentes, os cristãos, se diz servo de Deus, querer viver em conformidade com as coisas do mundo. Sabe, meus irmãos, só você que pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida, só você mesmo. As promessas de Deus não se cumprir. O único que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Porque você, meus irmãos, para receber de Deus, você tem que fazer como aquele povo, obedecer. Você não está entendendo? Deus mandou você marchar, então marcha. Vai marchando, vai marchando. Meus irmãos, a melhor coisa que existe na vida do ser humano, em nossas vidas, é obedecer. Não precisa você entender, porque fé não é pelo que você vê, é pela obediência. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita, você espera, você crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós devemos pegar a palavra do Senhor como exemplo, como experiência. A ordem era para marchar. Deus disse que era para marchar, a ordem é para marchar. Eu sei, meus irmãos, não está escrito, mas eu acredito que aquele povo, como um povo muito rebelde, muito murmurador, eu acredito que havia pessoas ali que reclamou, que não entendeu, que disse que isso não vai dar certo, nós não estamos fazendo nada, não está acontecendo nada. Mas quando chegou o momento exato, Deus, então, ele nem derrubou o muro, nem para dentro e nem para fora, afundou para que o povo pudesse entrar. Então, é dessa maneira que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O que Deus, ele disse para mim, para você, a ordem é para você marchar. Marcha. Fique na posição em que Deus te colocou, porque Deus, meus irmãos, ele é general de guerra. Deus é general de guerra. E qual é a posição que você tem ocupado? Às vezes você pensa, para que Deus me chamou? Qual é o propósito, meus irmãos? Deus, ele te chamou com um propósito de adorador.
Você sabe o que é adorador? Adorador é aquele que adora na alegria ou na dor, que independente do momento da sua vida que ele está enfrentando, que ele está vivendo, ele não importa, ele é convicto na sua fé, na sua perseverança, ele é um fiel adorador, que ele adora a Deus, né, pelo que Deus ele pode fazer, ele adora a Deus por quem Deus é. E servir, meus irmãos, a Deus não pode ser um fardo, não pode ser um peso, tem que ser uma coisa assim, sabe? É como você respirar, você fazer a vontade de Deus, é ter o prazer de servir, entendeu? O que Deus fala com você, o que Deus pede para você, não fica murmurando, revogando, não, meus irmãos. Faça o que Deus pede, porque Ele garante o resultado final. Perceba que os muros se fenderam para baixo, e assim vai acontecer na sua vida. No momento certo, na hora exata, no tempo de Deus, essa enfermidade, ela cai, ela vai descer para baixo, que não vai ficar, sabe, como aqueles muros, fendeu, desapareceu, afundou para dentro o muro. E assim vai ser a enfermidade na sua vida, esse espírito maligno que perturba dentro da sua casa, às vezes é no seu pensamento. Continua na obediência, continua na perseverança. Vai chegar um momento, meus irmãos, que se você continuar na obediência, assim como Deus fez com aquele povo no momento certo, eles bradaram, eles gritaram e as muralhas fenderam. Assim vai ser na sua vida. No momento certo, você continua bradando, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, e essas muralhas que estão na sua vida, seja em qual área que for da sua vida, elas vão ter que cair. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus testificou no meu coração, e Deus continue te abençoando com muita saúde e vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.